Nós vamos usar Efésios, capítulo 2, que é um texto, não sei se recentemente é citado aqui, mas com base no versículo 1 e 2 e 8, 9 e 10. Né? Já que a conferência, o tema é pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Amém? Então, no capítulo 2 de Efésios, eu costumo colocar nome bem definido. Paulo escrevendo à igreja batista em Éfeso. Você vai achar ruim? É quem lê a Bíblia errada. Não leu a Bíblia errada, a igreja de Éfeso, a comunidade de Éfeso, não sei o que de Éfeso. Não, Paulo era batista. E Paulo não ia escrever para os ortodoxos. Não. Primeiro, que essa turma só veio aparecer 1400 anos depois. 1400. Então, quando você diz isso, você permite a expressão. Corta as asas, ou, em outras palavras, tira o barato dessas pessoas. Né? Então, tira o barato. Eu me lembro, certa vez, um irmão chegou para mim e disse, olha, ele é um pastor, ele conhece a Bíblia, ele faz, acontece. É batista? Não entendeu nada da Bíblia. A Bíblia é um romance, é um canto da carochinha, é uma ficção. Porque se está lendo, eu comi dar um relato da revista Sociedade Bíblica, o homem tinha lido a Bíblia 90 vezes e continuava protestante. Eu não sei que Bíblia ele estava lendo. Eu não sei que Bíblia, o que é que ele estava entendendo por Bíblia. Isso faz um eco dentro da sociedade, oh, maravilha. A Bíblia é bem definida, irmão. Às vezes a gente, não, mas eu não vou dizer isso, não está escrito aqui. Como é que Paulo era batista e ia escrever como eu passei a minha infância espiritual, um grande pregador aqui do Norte e Nordeste, um homem chamado que tinha a palavra fácil. E quando chegava no capítulo 16, e versículo 18, ele dizia que era a promessa da igreja que ia ser fundada em Atos capítulo 2. Em Mateus capítulo 16, e verso 18, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá. É a promessa. Mas o que está dizendo que é promessa? Está dizendo que a igreja, quando Jesus disse, a igreja já estava sendo fundada. Já tinha sido fundada. Mas as pessoas continuam. Então, Jesus era um batista, Paulo era um batista, todos os apóstolos eram um batista. Não, mas ali tem aquele grupo protestante, né? Aí precisa saber que protestante é falsos católicos. Nós temos o nosso irmão Aloysio, chegava, ei pastor, agora a igreja é reformada, só for na sua casa. Aqui foi reformado o templo, as paredes. Porque o que quer dizer reforma? É a continuidade do velho com a cara nova. Alguém faz prática, tinha o rosto com uma sanfona de Luiz Gonzaga, agora foi lá e espichou aí, pronto, tá novo. É novo, sim, mas a reforma está dizendo, é a continuação do velho com a cara de novo. Então, faz uma reforma aqui, quem passa aí, olha, reformar esse prédio. Não, fundar esse prédio, é como está novo. Não conhecia o anterior. Então, Paulo, escrevendo à Igreja Batista de Éfeso, capítulo 2, e vos vivificou estando vós mortos em ofensa e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós ou de vocês. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós ou de vocês. É um dom, é um presente de Deus. Não vem da obra para que ninguém se glorie, porque somos feitos suas criaturas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andasse nela. Amém? Amém. Primeiro que Paulo não estava evangelizando, viu? Agora, como aplicação, Paulo estava evangelizando. Mas se Paulo estava escrevendo para uma igreja, ele estava exortando o crente. Porque, permite a expressão, mas tem crente que se vergonha, tem crente que é açougueiro, que cuida da carne o tempo todinho, fica... Eu já falei aqui, nas feiras livres, as pessoas penduram a carne naquele ganchinho, de manhã a carne novinha, tal, quando dá 10 horas a carne cria como um plástico. E fica aquela coisa seca. E o açougueiro, o que é que faz? Tem que tirar aquela feição, né? Aquela estética daquela carne. Então, ele vai lá e começa a passar a mão na carne. Porém, ele passa a mão, bota óleo na mão e fica alisando, passando óleo. Aí volta ela a ter aparência de novinha, fresquinha. Então, tem crente que é carnal. Entendeu? E as pessoas precisam dizer isso. O grande problema da interpretação da Bíblia e da nossa visão é que as pessoas ficam pensando assim: se é salvo, tem que dar. Olha, a responsabilidade de um salvo e o desejo de quem prega é que, se alguém nasceu de novo, tem que dar, ou deveria dar bom fruto, deveria estar envolvido com a expansão do Evangelho, ou a proclamação do Reino de Deus. Mas assim não acontece isso. Então, nos meios filosóficos, religiosos, a palavra servo, ele serve, ele está servindo. E aí? Mas se não é salvo, então aquele servimento dele está servindo como suborno. Se o descrente está fazendo boas obras, querendo ser salvo através daquilo, isso chama-se suborno. Chama-se suborno. E se você analisar bem direitinho, a palavra Senhor não é para filho, é para servo. Lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o texto que Paulo apresenta lá, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, no Senhor. Então, no Senhor é uma imputação a servo. O filho, bom que os filhos devem ser servos. Mas se for simplesmente servo, é uma coisa descartável. Mas é isso que orgulha o religioso. É um servo. Mas ele nasceu de novo. Se ele nasceu de novo, você vai entender, ele vai servir para nada, a não ser para enganá-lo. Pela graça sois salvo por meio da fé. Graça. Favor imerecido. Graça, favor imerecido. Merecido. Quando Paulo exorta aqui a Igreja Batista de Éfeso, aliás, Paulo escreveu 14 cartas, ou 13, como por aí,
Ele só escreveu para os crentes batistas. Porque subentende, ou que deixa um subentendimento na nossa mente ou na mente de todo mundo, né? As coisas mais primárias. Por exemplo, quando um crente diz, eu sou a igreja de Cristo. Eu fico preocupado com isso. Porque quando ele está dizendo que é a igreja de Cristo, ele está tomando uma filosofia católica que diz que Jesus fundou a igreja em Pedro. Não é que ele tem esse princípio, mas é uma coisa que evolui na mente das pessoas. Jesus fundou a igreja em Pedro. Onde foi? Onde está isso? Eu não sei. Mas alguém cita erroneamente Mateus 16, versículo 18. Né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. A palavra Pedro quer dizer pedra. Edificarei a minha igreja. O correto será fortalecerei. Porque o texto está dizendo que a igreja já estava fundada. O texto está afirmando que estava fundada. Mas, para a falsa doutrina, Jesus iria edificar a igreja, que seria em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aí, se a igreja, como diz ele, foi fundada em Atos dos Apóstolos, então a igreja não é de Cristo, já estão roubando, a igreja é do Espírito Santo. Aí começa uma nova temática. Porque foi na manifestação do Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, que é outra coisa que as pessoas lêem e não entendem. E muita gente não vai entender de maneira nenhuma que o batismo com o Espírito Santo foi para a igreja, não é para indivíduo. Vamos pedir, você já foi batizado com o Espírito Santo? Você é membro de uma igreja batista, quando você é mestre nas águas, você tem. A pergunta, a resposta é essa. Você já foi batizado com o Espírito Santo? A pergunta, a sua igreja tem? Você volta a pergunta. Porque se a sua igreja tivesse, você não está fazendo esse tipo de pergunta. Amém. Entendeu? É claro. E daí surge uma coisa. Alguém, não, mas é o reforço da igreja. Peraí, como é? Pega o texto lá do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que diz, serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Serei minha testemunha. Quem são as testemunhas de Jeová? Quem são? Os batistas. Serei minha testemunha. Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se lembra lá do capítulo 28 de Mateus, em versículo 18 diz assim, Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, de fazer discípulos de todas as nações, batizando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por que tem muita gente que inventa dizendo assim, não, mas
tem que batizar em nome de Jesus. Quando as pessoas estão dizendo isso, ele está dizendo que a igreja não existe. Viu? A igreja não existe. O poder de Deus centralizou nos indivíduos. Eu duvido que você agora resolva a sair pregando. Miguel quer ser presidente agora, vote em mim. Tá? Aperte lá, 329 na urna. Quem é? Esse é o número de Miguel, ele deu, eu vou votar. A urna vai aceitar? Porque não se reconhece aqui no país pessoa individual. Tem a legenda, quer dizer, o partido. Que fica mais difícil. Entendeu? Eu me lembro de uma irmãzinha que chegou na igreja, pastor, por que o senhor não canta assim, esses hinos qualquer? Irmã, eu para fazer isso eu tenho que, todas as vezes que o irmão vem cantar, eu tenho, vamos irmão, canta aí para a gente ouvir o que é que vamos cantar, analisar o hino, a música. Usando a expressão do pastor George, ele diz, essa igreja de doutrina universal, a igreja invisível, só serve para fazer hino bonito. Estou falando um hino bonito. A teologia não importa para essas pessoas. O hino que, quando foi lançado no comércio, na década de 1973, 74, por aí assim, chama-se O Rei Está Voltando. Era uma coisa, todo mundo. Agora, a teologia do hino, o que é que tem a ver? Nada, é bonito. Veja a multidão subindo, ouça um coro, né? Veja a multidão subindo, porque o cara está embaixo, está ficando. Coisa linda, como diz, arrebatamento está acontecendo, eu também. E tem até umas brincadeiras de mau gosto, eu não sei, mas não é de mau gosto, é que as pessoas não entendem. Quando Jesus vier, você vai ficar alegre ou triste? Entendeu? Porque ele está falando de coisa pessoal. Vou ficar alegre, vai ficar alegre, salvo sem ser raptado, tomado, levado, vida eterna. É o hino 243 do cantor cristão. Porque tem determinadas coisas que praticamente soam com meias palavras. Aqui diz, vinde ver Jesus, o Salvador, da morte eterna salva o pecador, a todos que confiam em seu amor, sim, vida eterna dá, gozo, paz, salvação, vida eterna dá, luz, amor e perdão, vida eterna dá, a todos que confiam em seu amor, sim, vida eterna dá. Agora, é preciso saber que todo ser humano vai ter vida eterna. Esse é o problema. Alguém vem e diz, vida eterna, vida eterna. Qual a diferença? Vida eterna com gozo e vida eterna com sofrimento. Então a gente tem que... Aí vem falando, mas vem quando chegar alguém e diz, peraí, vida eterna, vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 46. Mateus, é o último versículo. É um texto, Mateus 25, 46. É um texto que é apreciado por algumas pessoas, desavisado até com um fim de acusações. E as pessoas dizem, por quê? Aqui é Jesus falando a respeito do tratamento que foi dado aos judeus na época da tribulação. E na entrada do milênio, na segunda volta de Cristo, na entrada do milênio,
Então, Jesus diz, verso 31, vinde bendito meu Pai, possui com herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E aos que estiver à sua esquerda, apartai de mim maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E dá uma regrinha. Né? Vinde bendito meu Pai, possui com herança, porque estive fome, me desse comer, estive sede, me desse beber. Era estrangeiro, me hospedasse, estava preso, me visitaste, estava enfermo, e as pessoas acham que esse texto graças a Deus, eu estou fazendo uma coisa boa, eu estou indo para o hospital. Eu não estou dizendo que não é para ele fazer visita nos hospitais. Eu tomei um texto que está dizendo que não é para fazer visita nas cadeias. Não é isso. Mas o que se prega induzindo a isso, que alguém que acha que está indo lá está complementando a sua salvação. Eu me lembro que certa vez um grupo da nossa igreja que eu tomava parte e as jovenzinhas foram para a cadeia, a penitenciária. E elas tudo em cima assim, um amor, eu cheguei lá e ninguém quiseram me abraçar. Não, mas eu me lembro também que da campanha a fraternização, não sei se foi de 77, foi 78, alguém pegou esse texto e detonou o texto. Quando te vimos fumando maconha, drogado, se prostituindo, és tu, Senhor! Essa semana eu estava vendo de um filósofo, entre aspas, ele estava pegando textos isolados e que homem magnífico, esse homem é ateu. Que teu que nada, rapaz. Gente, ateu e não ateu não significa nada do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual. As pessoas já dizem, eu sou ateu para ser venerado. Ele é ateu, ele está dizendo que não crê em Deus, ele é ateu. Então não. O que é que diz o Salmo 10? Salmo 10, versículo 3 e 4. Salmo 10, versículo 3 e 4. Então as pessoas dizem que é ateu, e alguém já disse, a moça já disse, que a primeira pessoa a clamar com Deus é quando diz o trem de pouso, o avião está em ponto que as primeiras pessoas que gritam por Deus. Agora as pessoas, a mais 99%. Salmo 10, versículo 3 e 4. Diz assim, porque o ímpio se gloria do desejo da sua alma, bendiz o avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus, e toda a sua cogitação são que não há Deus. Ele não investiga. E ele diz uma coisa, aí muita gente fica, ele é inteligente porque ele está dizendo. É uma forma de carta de aplauso. Para mim não faz diferença entre alguém que é intitulado de ateu com um pastor batista que não tem certeza de salvação. Vão morar no mesmo lugar, no mesmo apartamentinho. Lá em Campina Grande tinha um cidadão, nós passamos um bocado de tempo evangelizando ele. E aí, o dia. Depois passei aí domingo e quarta. Depois, houve um momento de eu ir todos os dias à casa dele. E ainda continua incrédulo. Enquanto isso, está irmão Salviano, está a família Lívia, que é do mesmo tempo dessas visitas.
irmão. E é o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que vai converter. Por isso que pela graça, não é pelo seu modo de agir. Não é pelo seu modo de agir. Tem pessoas que, se acontecesse o arrebatamento dos salvos, eles iam no meio, mas tão envergonhadinho de fazer gosto. Entendeu? Tão envergonhadinho de fazer gosto. Era igual um jovem que sempre aparece na igreja, e ele é de uma maneira tal, que quando ele chegava na porta da igreja, incensava a igreja. E alguns irmãos saíam provocando vômito. Ainda bem, estou dando uma demonstração, não estou dizendo que ele é salvo. Existe o tipo de salvo que vai ser salvo pela graça de Deus, sem nenhum atrativo humano. No capítulo 2, verso 27, Epístola de João, ele mostra aqui, Epístola de João, já no finalzinho. Agora, filhinho, permaneceis nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Dando uma ilustração para entender esse texto, é como você tocar a roupa do seu filho e dizer para ele que não se ausente desse local. Fica aqui sentado na cadeira e na hora que você vai, se desloca para trocar de roupa, ele vai à rua, escorrega e cai numa poça de lama. Ô irmão, como ele volta tão humildezinho para sentar no lugarzinho, que na hora que o pai chega ou a mãe, menino, vem cá, não. Então aquela criança está envergonhada porque desobedeceu. E o texto está dizendo aqui, e agora, filhinho, permanecei nele. Aí quando a gente pergunta para introduzir a palavra de Deus, ou falar da palavra de Deus, você tem certeza da sua salvação? Tem. E se pecar? Gente, tem gente, e se pecar, perde, acaba de perder. Não faça esse tipo de pergunta, que se torna idiota. Permite a expressão dita. Pergunte à pessoa, você tem certeza da sua salvação? Tenho. Aí você vai, se você pecar, como é que fica a sua salvação? Se pecar você perde? Não. É mesmo que ensinar uma criança que está falando, aprendendo a falar. Você diz, avião, o que é que ela diz? Caminhão, pimpão, o tempo todinho. As pessoas que vão ouvir você não tem que perguntar, você está induzindo aquela pessoa. Agora você pergunta, se você tem certeza de salvação, e se você pecar, como é que fica a sua salvação? Aí você não está dando atenção. Não está querendo conduzir aquela pessoa. E as pessoas dizem, a Bíblia diz, filhinho, não pequei, se pecar, tem um advogado. Não foi isso não. O texto tem nada a ver com a resposta. O texto está dizendo, filhinho, não pequei, filhinho, não é servo. Você é salvo, sou. E se pecar? Não, se pecar, eu peço perdão. Eu tenho um advogado mediante o Pai. Qual o texto? Filhinho, não pequei. Se é filhinho, não é servo. É muito fácil. Como aqui está dizendo, e agora, filhinho, permanecer nele para quê? Quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda.
Então, o texto lá que fala, né? Eu gosto muito de apresentar um filme. É rápido o filme, né? Dentro de 3 horas, 4 horas você assiste. É rápido. Chama-se Ben-Hur, né? Você vai entender esse texto. Tá? Steve Saber, deve escrever, era nu, em justiça, estava preso. Qualquer que der um copo de água fria não perderá o galardão, não é conseguir a salvação. Tá? Então, lê capítulo 10. Porque tem os textos, por exemplo, esse texto está no capítulo 10 de Mateus, tá? Versículo 40 e pouco. Irmão, mas você tem que ler a Bíblia, tem o texto e o contexto. O texto do capítulo 25, você tem que ler à luz do capítulo 10 de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 32. É como meu cunhado uma vez disse, vai haver salvação na tribulação? Vai, já pode deixar para lá. E quem foi que disse a ele que ele está lá? Quem decidiu ele está lá para ser salvo. Que alguém já disse que o melhor momento do homem ser salvo é 30 segundos antes de morrer. 1 segundo antes de morrer, a melhor maneira de um homem entender ser salvo. É muito bom. Agora, quando é que você vai morrer? Você sabe? Eu não sei. Glória a Deus, porque há uma preocupação humanamente a respeito da segunda volta de Cristo. E alguém fica dizendo, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. Não adianta se você não nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, meu Deus, vamos anunciar que Cristo está voltando, vamos ler aqui a besta do Apocalipse para fazer medo das pessoas. Então, quando alguém está lutando, aguardando a segunda vinda de Cristo, e aí? Se você não é novo, não é novo criatura, não vai adiantar. No capítulo 10 de Hebreus, aos batistas lá da carta aos Hebreus, 10, 32, lembrai, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminado, suportaste grande combate de aflição. Em parte foste feito espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte foste participante com os que assim foram tratados. Assim foram tratados. O texto está dizendo, se você para ter galardão naquilo, você tem que ir visitar aquele que foi preso por causa do Evangelho, e não porque roubou uma galinha, ou roubou um país. O texto está dizendo isso. Eu fui visitar os presos, eu fui visitar os doentes. O texto aqui está dizendo, em parte foste feito participante com vitupério e tribulações, em parte fosse participante com os que assim foram tratados. Verso 34, porque também vos compadecesse das minhas prisões, com alegria permitiste o roubo do vosso bem. Você vai dar um copo d'água a que está presa, mas é preso num campo de concentração por causa do nome de Cristo. Cumprindo o capítulo 24 de Mateus, versículo 9. Serei odiado de toda a gente por causa que viveu bem, não é? Por causa do meu nome. Porque nós estamos vivendo um tempo de grande perigo hoje no Brasil. Que queira que não. Mas não me atinge. Não. Bota uma loja aqui na Paraíba e não bota lá um cartaz de um certo cidadão.
Você, além de botar o cartão, você tem que comprar o cartão e botar em parte legível. Não é colado aqui. Não é por trás dessa parede, é na entrada. É de frente, é frontal. Então, se nós tivéssemos elegido 60%, mesmo daquele que se diz evangélico, essa lei não tinha passado, ou tinha. Estou dizendo é porque tem alguns irmãos futuristas que acham que, não, mas quando chegar quando chegar na tribulação, aí eu aceito a Cristo. Não? Se tem vergonha agora, por que vai chegar? Se no tempo de graça você não quer se curvar. O que diz a Bíblia lá em Filipenses? Depois a gente vai ver aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso também Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E lá o dois, não sei, eu bebo, depois bebo. Não é raro. Quando beber. Foi o texto que eu li, foi o sobrenome. Para quem? O 10. Para que, em nome de Jesus, se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Todos os joelhos se dobrem. Não, mas eu vou deixar... Não, nem se incomode que um dia você vai se curvar o joelho. Se você estiver no céu, você vai curvar o seu joelho. Se você estiver na terra, você vai curvar o joelho. E se você estiver no inferno, vai cruzar o joelho. Não tem problema. Se tem dúvida, o capítulo 18 de João mostra isso bem detalhadamente. Quando foram prender Jesus, e Jesus vendo a multidão, o soldado que vinha, e a quem buscai? E ele disse, Jesus Nazareno, sou eu! O que foi que aconteceu com os soldados ímpios que ia prender? Se curvaram, o texto mais lido do Novo Testamento. Caiu por terra, com o rosto em terra. E ele, a quem buscai? Repete, porque eu passei a minha força todinha ouvindo a expressão, nem da traição Jesus se livrou. Isso é uma boca miúda que Jesus sabia. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia. Mas ele teve uma hora determinada para ser entregue, ser morto. A quem buscai? Cai tudo por rosto em terra. E lá versículo 4, 10, 18 do Evangelho de João. Então, o texto lá de Steve Fondesse comestindo, teve água, sei lá, pessoa dar copo d'água. Lá no filme de Ben-Hur, ele, um bocado de escravo, amarrado assim numa bancada de areia, sei lá, no deserto, e chega assim num povoadozinho, o povo fica dando água aos prisioneiros. E quando chega na parte de Ben-Hur, alguém vai dar água e o soldado vem com chicote, batendo. E é para não deixar ele tomar água. Segundo a figura que apresenta é Cristo. E o soldado, quando olha para Cristo, sai de ré, olha assim, afirmado. Entendeu? Mas o texto está dizendo aqui, de Hebreus capítulo 10, porque também vos compadecesse da minha prisão, e com alegria permitisse o roubo do vosso bem, sabendo que em vós mesmo tende no céu uma possessão melhor e permanente. Então, expoliação do vosso bem, e em outra, tem tradução que é até mais clara, que diz, a expoliação, você vai dar
água ou fazer visita a quem está preso no campo de concentração por causa de Cristo, você vai ficar preso lá. Que maravilha! Ah. E tem mais um detalhinho. Tudo que você tiver vai ser confiscado para o Estado. E hoje as pessoas se preocupam mais no bolso. Né? No bolso. Como se ele for para o campo de futebol, ele entra de graça. Às vezes é, porque alguém faz. Vai para o teatro, paga. Quando vai, paga. Mas quando colaborar com a obra do seu bem, apresentar a Deus como uma oferta, é uma dificuldade. É uma dificuldade. Um certo pastor, ele disse, agora quando os candidatos for ser mestre, ele tem que levar a carteira, o bolso em cima do coração, para a carteira também ser mestre, para ele poder ser dizimista e ofertante. Porque o problema está na carteira. A mente está lá, está voltada para lá. Então aqui, ele está dizendo, os seus bens você vai dar. Ok, pode dar, meu bem. Você vai ficar preso. E tudo que você tem vai ser confiscado. E aí as pessoas, não, eu não vou para a igreja para não sustentar a gravata do pastor. Entendeu? Mas às vezes sustenta um pouco, envolve-se com. Ouvindo de uma grande persona jurídica, e ela dizendo que eu não tolero essas coisas. Meus alunos, juiz, promotor, advogado, sem escambau, e eles entram em determinado setor, vai beber e depois vai pegar o carro e vai para casa. E sai até colocando bafão na boca dos outros e condenando. Ela disse, eu não adianto isso, e dá um réu nos seus alunos, juiz, promotores, advogado, etc., estudante, e usa assim, falando de hipocrisia. Então, voltando para Mateus capítulo 25, né? Mateus 25, 46. Mateus 25. Eu falei que todos terão eternidade. Porque quando você perde uma moeda, você tem a cara e a finge, a cara e a designação. Então você não perde só a cara. Você perde a finge, um lado, é completo. Diz aqui em Mateus 25, 46. Irão este para o tormento eterno. Irão este para o tormento eterno. Mas o justo para a vida eterna. Todos dois terão vida eterna. Uma no céu e outra no inferno. Ninguém é exime dessa possibilidade. E aqui não está falando de fumaça, não está falando de fogo. Está falando, irão este para a vida eterna. Então, se vai auxiliar uma pessoa por causa de Cristo, você vai ter problemas demais. E a gente precisa descobrir isso. Então, todos terão vida eterna. Uma no céu e outra no inferno.